Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o pré-candidato à Prefeitura de Maringá, Silvio Barros. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com o pré-candidato à Prefeitura de Maringá, Silvio Barros. Seja muito bem-vindo, Silvio. O Silvio, que é patriota, conservador, defende as nossas pautas conservadoras, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Seja muito bem-vindo, Silvio, ao Ponto a Ponto. Muito obrigado, Gisele, obrigado a todos os espectadores do seu programa, pelo privilégio da gente estar tendo essa chance aí de conversar pela última vez, né? Mas vamos conversar. Sim, por causa da legislação eleitoral. Exatamente. Né? É o último programa. Mas, Silvio, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a coalizão entre o PL, Partido Liberal, e o PP, Partido Progressistas, aqui na cidade de Maringá. Sabemos que o presidente Bolsonaro é um grande líder da direita aqui no nosso país, e ele ficou 28 anos como deputado federal, né, pelo PP, Partido Progressistas. E, inclusive, Silvio, eu, quando fui me filiar, né, para ser pré-candidata a vereadora, eu fiquei na dúvida entre o PL e o PP. Mas conversando ali com o Eduardo Bolsonaro, eu estive na Ação Conservadora, na qual eu faço parte, né, em Brasília, e conversando com ele, ele falou, não, você fez uma ótima escolha, porque o presidente Bolsonaro, ele vai apoiar o único partido que ele vai apoiar, além do PL, vai ser o PP. Aí eu fiquei super feliz, né? E fala para nós então, Silvio, sobre essa importância, né, dessa aliança do PL com o PP na cidade de Maringá. O que Maringá ganha com isso? Olha, Gisele, você sabe, e todo mundo sabe também, que hoje a questão da segurança pública é considerado o problema que mais incomoda a população maringaense. É aquilo que deixa as pessoas mais preocupadas e querem uma solução, querem respostas para a questão da segurança pública. No entanto, na estrutura governamental e na estrutura pública brasileira, segurança pública não é responsabilidade do município, e sim do Estado. Nós precisamos, de alguma forma, resolver isso, porque nenhum prefeito pode ficar falando para os seus cidadãos que isso não é um problema meu, isso é um problema do governo do Estado. Isso não resolve. A população quer solução. E existem, sim, algumas coisas que a prefeitura pode fazer. Durante este período de pré-campanha, o delegado Jacovós, que era pré-candidato do PL à Prefeitura de Maringá, deu várias entrevistas, fez vários comentários, dizendo que ele, como delegado, durante toda a sua vida profissional, é um especialista em segurança.
e que ele tinha várias alternativas de solução para os problemas de segurança de Maringá. Bem, ouvindo essas entrevistas, eu cheguei à seguinte conclusão: se este é o maior problema, que a população quer uma solução, e ele está dizendo que o problema tem solução, eu devia pelo menos conversar com ele, porque é um especialista na área. E tive, obviamente, o interesse de procurá-lo, conversar com ele sobre esse assunto e, por que não, propor uma parceria, na qual, em vez de nós dois sairmos pré-candidatos, a gente se juntar e ele nos dar total respaldo e apoio para que a administração municipal tenha condições de combater com eficiência este problema da insegurança que as pessoas estão vivendo em Maringá. Ele gostou da ideia, ele achou interessante, tinha já ouvido algumas opiniões que eu expressei a respeito do assunto e entendeu que elas eram convergentes. Falou, acho que a gente pensa bem parecido e se interessou em nos apoiar, em estar junto conosco numa coligação. E nesse sentido eu também fico mais tranquilo, porque sei que nós teremos o assessoramento de um deputado, que além de deputado é delegado e que é um profundo conhecedor das questões relacionadas com saúde, com segurança pública na sua vida profissional. Então foi daí que veio essa aproximação dos dois partidos e eu estou muito feliz com a possibilidade de somarmos nesse processo eleitoral. Que bacana, Silvio. Silvio, pegando um gancho sobre a questão da segurança pública, né? Eu estive visitando vários bairros, vários comércios aqui na cidade de Maringá e a maioria das pessoas, quase 100%, tem reclamado sobre a questão da segurança pública. Estão dizendo, né, e a gente vê, né, a questão do aumento dos moradores em situação de rua, muitos usuários de drogas, né? Inclusive, conversando com uma das comerciantes ali, uma lojista, ela falou, Gisele, fui assaltada no centro de Maringá, saindo do meu trabalho, levaram o meu celular e a gente fica inseguro aqui. A maioria das mulheres, elas estão ali, pegam os ônibus, né, as que trabalham no centro ali, e tá ali naquele centro, principalmente no centro de Maringá, aumentou demais. Então, qual que seria essa solução para esse caso que assim tá atingindo assim todos os comerciantes, Silvio? Os moradores de rua também, eles estão numa situação difícil porque muitos deles estão ali vivendo uma situação que muitos saem de casa, né? Os pais não têm o apoio, outros são usuários de drogas, tem até a tornozeleira eletrônica, muitos deles. Então, assim, qual que seria essa solução? Olha, eu entendo que isso é um assunto complexo, sim, mas é solúvel, dá para resolver. E nós não podemos generalizar, mas eu entendo perfeitamente bem a preocupação dos moradores, dos cidadãos de Maringá, em relação a esse tema de misturar morador de rua com assaltos, com criminalidade, com insegurança. Porque, de fato, alguns deles que são dependentes de drogas, usuários, eles realmente abordam as pessoas pedindo dinheiro, e que pode ser para qualquer coisa, mas no fundo a gente sabe que é para comprar droga. E isso é desconfortável, isso gera uma sensação de insegurança. Então, existe uma associação, sim, entre pessoas que estão na rua e o grau de insegurança da comunidade. Mas isso precisa ser tratado com profissionalismo, com bastante competência, entendendo que dos moradores de rua, uma parte deles está nessa situação e são, de fato, perigosos, eles promovem, sim, insegurança. Outra parte deles está ali casualmente e deseja sair da rua, quer retornar a uma condição de vida normal e precisa de um tipo de atendimento diferenciado. E tem uma outra parte, que são aqueles que querem viver na rua mesmo, é uma questão de opção de vida. Para cada um desses grupos, a prefeitura deve ter um mecanismo de atendimento ou de atenção diferenciado. Para cada um deles, as ações devem ser diferentes. E é isso que nós precisamos estruturar. Então, eu penso que é um problema que tem solução e certamente a gente vai estar colocando no nosso plano de governo algumas propostas, algumas estratégias para que esse assunto possa ser abordado da maneira mais eficiente possível.
Sim, inclusive, Silvio, o prefeito lá de Chapecó, João Rodrigues, lá de Santa Catarina, está fazendo esse trabalho de reabilitação, encaminhando para as clínicas, né, de reabilitação os usuários de drogas. Ele encaminhou cerca de 320 pessoas, das quais 70% foram reabilitadas. Então, assim, é um projeto também bem bacana essa questão de encaminhar para um centro de reabilitação, né? O que você acha sobre essa proposta dele também? Independente do que eu acho, Jesus acha que todos nós temos oportunidade de salvação. Sim. Né? De nos reorientarmos na vida, de nos arrependermos do que foi feito no passado. E se a gente não tiver capacidade própria para enfrentar essas dificuldades, essas tentações, essa dependência, ele se coloca à nossa disposição. E espiritualmente a gente pode obter apoio e ajuda para isso. Muitas das comunidades terapêuticas são instituições ligadas a algum tipo de religião, Igrejas, alguma igreja. Principalmente porque eles sabem a força que tem a questão espiritual no equilíbrio do ser humano. Sim. Então eu acredito que isso é possível e que a prefeitura pode e deve colaborar, deve apoiar essas instituições. Hoje, com maiores dificuldades em função do arcabouço legal, né? Mas mesmo assim, ainda que seja com recursos da saúde e não da assistência social, ainda é possível fazer mais, aumentar o número de vagas disponíveis para essas pessoas e reencaminhar mais cidadãos. O que às vezes parece impossível para nós, para Deus é possível. Sim, com certeza. Silvio, você que dá palestras em vários países do mundo, né, sobre a questão de gestão, como ser um bom gestor, fala para nós sobre a educação. Nós vimos agora recentemente a questão da LEP ali ser aprovada, né, o projeto de iniciativa do governo estadual, do Ratinho Júnior, aprovou ali na Assembleia Legislativa sobre a questão da gestão, né, sobre a privatização da gestão de infraestrutura das escolas estaduais do Paraná. Como você vê essa questão? O que você acha sobre essa privatização, sobre a atitude do Ratinho Júnior? Esse é um assunto bastante polêmico e a gente, lendo e ouvindo os comentários daqueles que são contrários, a gente percebe que aparentemente não foi bem compreendida a proposta ou ela foi propositalmente desvirtuada para dizer que era uma coisa quando na realidade era outra. Mas eu diria só o seguinte, da minha própria experiência, né? Quando estive na prefeitura, nós tínhamos ali um número importante de pessoas qualificadas para dar aula, pessoas com estrutura e conhecimento pedagógico e que poderiam estar em sala de aula exercendo funções administrativas. Lotados em funções administrativas que são necessárias, porque você tem que administrar uma rede de escolas, tem que administrar um contingente importante de alunos, mas as pessoas que estão ali foram concursadas para serem professores. Eu entendo que uma das maneiras da gente olhar para esse projeto é ver que a intenção talvez tenha sido de que o que é assunto administrativo, de gestão, trata-se com pessoas especializadas em gestão. E aqueles assuntos relacionados com a pedagogia, com o ensino em si, é tratado pelos profissionais contratados e concursados para fazer esse trabalho. Eu pelo menos entendi que esse era o objetivo do projeto. E me parece ser uma coisa razoável. Até porque a gente viveu essa experiência na prefeitura de várias pessoas que poderiam estar em sala de aula, a gente estava tendo que contratar professores CLT para estar na sala de aula, tendo que pagar hora extra para professores poderem cumprir a sua carga horária, a exigência de cumprir o currículo, enquanto muitos professores estavam em exercício de funções administrativas. Eu acho que organizar isto, me parece, foi a intenção do governador
e tive a impressão de que tinha uma certa razoabilidade nisso. Sim, com certeza. Silvio, o Brasil ele está nas últimas colocações do PISA, que é o Programa de Avaliações Internacionais dos Estudantes. Em contrapartida, em Manaus, o Colégio Cívico-Militar, ele foi vitorioso, ele ganhou ali, ficou entre os finalistas, né, de melhores colégios do mundo. Fala para nós sobre essa discrepância, ser tão grande assim, e será que daria para fazer tornar, né, um colégio aqui em Maringá finalista também no ranking mundial? Tudo é possível, né, Gisele? Tudo é possível. Eu entendo que uma das coisas mais importantes para que os resultados na educação sejam alcançados dentro daquilo que a gente sonha é gestão, é administração. É a gestão da escola como uma instituição que tem clientes, que são os seus alunos, tem uma comunidade inteira para dar atenção, toda a comunidade escolar, tem os funcionários, os técnicos que prestam o serviço, que são os professores, e tem todo o corpo de servidores que mantém a roda funcionando, as engrenagens lubrificadas, parte de limpeza, de preparação de comida, mas tudo isso faz parte de um negócio, de uma instituição que tem responsabilidades, muitas delas totalmente custeadas pelo poder público. Mas o que me pareceu é que os colégios cívico-militares assumiram um papel dentro da sociedade. Não é para todo mundo, é para quem quer, é para aqueles que entendem que é saudável uma disciplina diferenciada, um sistema hierárquico diferenciado, um nível maior de responsabilidade compartilhada entre todos os que trabalham naquela instituição. E os alunos têm também as suas responsabilidades. A educação pública não é apenas um direito do cidadão, é um dever do Estado, e em determinados momentos os deveres do cidadão e do Estado eles convergem, como é, por exemplo, na formação de uma criança, na formação de um futuro cidadão. Então, me parece que, sendo este o objetivo, é possível que qualquer escola alcance esses níveis de excelência e de resultado a partir da gestão, a partir de quem está no comando, ter esse compromisso, ter esse desejo e toda a equipe ser motivada para alcançar um resultado tão fantástico como esse. Sim, e antigamente, né, Silvio, na tua época, na minha época, nós tínhamos o cívico-militar ali, nós cantávamos o hino nacional, era resgatado, né, essa questão do patriotismo, e agora a gente vê que, infelizmente, as escolas elas estão, né, com bastante doutrinações ideológicas, então nós precisamos realmente de uma escola cívico-militar aqui em Maringá. Na verdade, nós temos, né, sim, aumentar, na verdade, a escola cívico-militar. Isso, como eu disse, existe um mercado interessado, tem um público que deseja isso. Então a gente já tem aqui no caso de Maringá 2 escolas, uma pública e uma privada, mas com este conceito esse conceito cívico-militar, e que pelo menos eu conversei com vários alunos que estudam nessas instituições e só ouvi elogios. Eu realmente percebi que os alunos gostam do nível de organização, de respeito, de disciplina que essas instituições estão apresentando, que estão ensinando. Isso só vai fazer bem para a vida de qualquer cidadão e qualquer profissional. Sim, as crianças aprendem desde cedo a disciplina, né? Respeito aos pais, respeito aos professores, isso é maravilhoso, né, Silvio? Eu acho que está faltando isso hoje em dia, esse resgate realmente do respeito aos professores. Inclusive, em vários lugares tem professores sendo assim espancados até por alunos. Isso é inadmissível o que está acontecendo hoje, né? E realmente, do mesmo jeito que a gente ouve comentários muito positivos, a gente também ouve comentários muito negativos, no caso da escola pública, de professores que vão para dar aula com medo, com receio. Sim. Daquilo que possa acontecer. E lamentavelmente, é uma situação que precisa melhorar. Nós precisamos melhorar muito o nível de disciplina e de respeito dentro da sociedade. E a escola tem um papel muito importante nisso. Ela também é um poderoso instrumento de formação do caráter, de formação do cidadão.
e a escola precisa trazer esses componentes para a vida da sociedade, porque está fazendo falta hoje. Sim. Silvio, Maringá é considerada uma das melhores cidades para se viver, né? Inclusive, ela ficou em primeiro lugar várias vezes no ranking ali de melhores cidades do Brasil, né? Em relação a 100 mil habitantes, né? Cidades a cada 100 mil habitantes. Agora, segundo a Gazeta do Povo, ela está em 11º lugar na colocação. Por que perdeu colocação? A Maringá está agora nessa 11º lugar, Silvio? Fala para nós. Eu não sei responder. Eu acho que nós primeiro precisamos analisar quais foram os critérios adotados para esse ranking. Eu, sem ter os critérios, não teria condições de afirmar agora o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei, não se trata apenas de uma determinada cidade cair, perder posições. O que a gente tem que considerar é que todas as cidades hoje, e muitos gestores, muitos administradores, sonham com a possibilidade de colocar a sua cidade no primeiro lugar do ranking. E eles estão trabalhando para isso. Então, às vezes, olhando os indicadores, a gente às vezes pode chegar à conclusão de que a cidade não perdeu, ela não caiu, mas outros fizeram melhor. Outros subiram nos indicadores muito mais. Então, eu não sei dizer agora, não vi os indicadores, o resultado saiu ontem, se não me falha a memória. Eu não poderia dizer se no caso de Maringá nós perdemos pontuação, o que significa que sim, a gente andou para trás, ou se outras cidades fizeram muito melhor do que a gente e tiveram uma pontuação mais alta. E por isso estão na frente de Maringá. É preciso olhar bem isso. De qualquer maneira, eu penso que lutar pelo primeiro lugar é algo que a gente deveria continuar fazendo, sempre. Tentar sempre estar na liderança do processo. Como dizia o meu pai, é melhor a gente ser cabeça de lambari do que rabo de baleia. Silvio, nós sabemos que Maringá é uma cidade maravilhosa, né? Tem vários pontos turísticos, como o Parque do Japão, que você é responsável pelo Parque do Japão. Temos a Catedral, o Parque do Ingá. Agora está tendo várias revitalizações de praças, né? E então, muitos moradores que nós temos conversado têm falado assim, isso é prioritário para Maringá? Não tem outras necessidades, como a questão da saúde, os postos estão precisando de reformas, está faltando até medicamentos nos postos de saúde de Maringá. Questão da segurança, que é uma prioridade, né? E a educação também. Então, nós queremos saber sobre a sua visão sobre essas revitalizações que está acontecendo. Inclusive, está os tapumes ali na Praça da Catedral até agora, né? Fala para nós um pouquinho, Silvio. Uma das coisas que nós precisamos urgente nos ambientes urbanos é termos espaços de convivência. Ou espaços onde as pessoas possam trocar suas experiências, onde elas possam ter um lazer saudável, um momento em família. Está crescendo muito no mundo hoje a busca por organizar os espaços públicos para uso das pessoas. Então, esse processo de revitalização de espaços públicos ele é muito importante. Porém, mais importante do que um projeto de revitalização é a gente entender como esta revitalização pode estimular a melhoria da qualidade de vida do cidadão. E uma outra tendência no mundo muito importante relacionada com isso é o que a gente chama de urbanismo colaborativo. Ou seja, se a prefeitura vai revitalizar um determinado espaço público, ela consulta as pessoas que vivem naquele entorno sobre o que elas gostariam de ter naquele espaço. Hoje existem várias maneiras de fazer isso e a tecnologia nos permite fazer isso através da internet com projetos bem específicos, bem direcionados. A própria ONU Habitat, que é a agência da ONU focada nas cidades, fez um convênio com a Microsoft para usar um jogo de internet muito conhecido que vários jovens utilizam para transformar um espaço público, uma rua, uma praça, um determinado bairro, no elemento do jogo. E aí os jovens podem inserir no jogo aquilo que eles gostariam de ter naquele espaço. Uma vez consensado isso entre todos os que estão participando, a Microsoft transforma isso num projeto.
e depois esse projeto pode ser executado, mas ele já está validado pela comunidade, principalmente pela comunidade jovem. Aí você tem um espaço público que vai ter, de fato, utilidade. As pessoas irão usar porque era aquilo que eles queriam que acontecesse. A gente tem visto em vários lugares praças que foram modernizadas, que foram revitalizadas, que estão bonitas, mas ninguém vai lá. O que aconteceu? Então, esse processo de urbanismo colaborativo, ele está se tornando uma macro tendência global com excelentes resultados. Então, é importante revitalizar, mas é importante que a comunidade participe do processo da decisão do que nós queremos nesse novo momento, nessa nova fase do espaço público. Sim. Isso é uma das coisas que a gente defende e acha que deve ser implementado o mais rápido possível. E os comerciantes em torno ali da Praça Raposo Tavares estão pedindo, né, urgente para estar revitalizando ali, porque ali virou, infelizmente, um ponto de drogas, os moradores em situação de rua e muitos usuários ali morando, né, Silvio? Então, os comerciantes estão falando, é o centro, né, é o coração, né, a praça, é o coração ali do centro de Maringá, precisa realmente ser revitalizada. Inclusive, participando lá da Silvamar, os comerciantes falando, né, sobre a questão da Avenida Brasil, de estar revitalizando também a Brasil, é muito importante, né, Silvio? Porque, inclusive, falou que tá à noite, é muito escuro, tá faltando até o mínimo ali, que é a questão da iluminação pública. O problema é que a palavra revitalizar é uma palavra muito ampla. Para o comerciante, o que significa revitalizar? Para o morador que mora no prédio ali, em cima do comércio que está ali embaixo, o que significa revitalizar? Para a prefeitura, o que significa revitalizar? A gente precisa consensar isto. A gente precisa de um entendimento comum para que a revitalização produza os resultados que todos esperam. E é exatamente disso que a gente estava falando agora, no conceito do urbanismo colaborativo. Sim. Silvio, chegamos ao final do nosso programa. Deixa o seu recado para os nossos telespectadores, já que já está se aproximando as eleições. E esse é o último programa, né, que eu vou estar fazendo como pré-candidata a vereadora. Você também, os pré-candidatos, não vão poder mais estar participando de rádio e TV. Deixa o seu recadinho para os nossos telespectadores, Silvio. Bem, o que eu posso dizer é apenas uma lembrança. É muito fácil e cômodo a gente ficar reclamando que a prefeitura não está fazendo aquilo que a gente gostaria, que não está criando um ambiente favorável para os nossos negócios, ou que não está tratando o nosso bairro do jeito que os moradores entendem que seria correto, ou não está entregando serviços na saúde, na educação, na qualidade que o morador precisa. Porém, somos nós, como cidadãos, que escolhemos os gestores. Então, agora nós estamos nos preparando para um processo eleitoral. É só importante a gente lembrar que votar não é só um direito, é um dever. E nós devemos escolher com muita responsabilidade a quem vamos entregar a gestão dos serviços, da estrutura, dos espaços da nossa comunidade, para que a gente possa dizer, bem, agora estou satisfeito. Sim. E isso não é só para prefeito. É muito importante votar para vereador também. Sim. Porque a prefeitura só pode executar aquilo que existe uma lei autorizando. E quem faz as leis da nossa cidade são os vereadores. Eu até diria que o voto para o vereador, como decisão individual do cidadão, é mais importante do que o voto para o prefeito. O prefeito executa aquilo que o legislador propõe. E os legisladores são os nossos vereadores. Por isso que tem que olhar bem, escolher os representantes, olhar o histórico de cada um, né, Silvio? Para depois não ficar reclamando, né, mais tarde. Inclusive tem aquela famosa frase, né, de Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo, ele é irlandês, né? Ele falou assim, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem. Então precisa realmente a população em si se posicionar para escolher bem seus representantes, para ter uma cidade promissora, pujante. E mais do que isso, precisa ter pessoas dispostas a disputar esses cargos, né? Sabendo que isso é complexo, é doloroso, exige desafio, muito da vida da gente, mas tem que ter a disposição e a coragem de disputar. Então, parabéns pela sua disposição também de correr o páreo, né? Sim. De estar participando do desejo e da responsabilidade de cuidar da nossa Maringá. Sim, muito obrigada, Silvio, pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente.
Eu que agradeço o privilégio. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimentos e informações a toda a nossa sociedade, pois conhecimento é poder. E peço também para você estar me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini Oficial. E quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios 29:2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto.